E pedir assim, porque como eu não tenho muito hábito com o Google Meeting, na hora que eu projetar, eu não vou ver vocês, já vi que eu não verei vocês, né? E então, caso você tenha algum problema, vocês se congelar, qualquer coisa, vocês me darem um feedback aí para a gente retomar. E a ideia é, no final, a gente discutir bastante, né, sobre esse assunto que interessa a todos nós, né? Certo. Nós vamos estar, eu e o professor Tales, acompanhando e também acompanhando as mensagens, porque se alguém faz alguma pergunta ou tem algum problema, a gente lhe avisa, professora Andréia. Mais uma vez, seja muito bem-vinda. Nós agradecemos muitíssimo pela sua participação, por ter encontrado um tempinho diante de tantas atividades para estar nos seminários integrados do PMBQVM, e acredito que já pode iniciar a sua apresentação. Nós vamos tirar câmera e som para não atrapalhar, e qualquer coisa falamos se houver alguma intercorrência. Tá, eu vou aqui. Vocês vão me dizer se estão vendo a minha tela, antes de eu pôr aqui no projetor, na tela Precisa inteira. colocar na forma de apresentação, estamos vendo sim. Tá bom, então... Ok, perfeito, Andréia. Tá, pegar só meu apontador aqui, vocês veem também, né? Meu laser, tá ele quietinho aqui. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo convite, né? Fiquei na dúvida quando me convidaram, que assunto que eu falaria, né? A minha tradição, minha carreira foi muito pautada em estudos de biologia molecular, em especial da relação parasita-hospedeiro. É uma área na qual eu sou mais conhecida, né? Mas de uns anos para cá, bem recente, né? Nos últimos, talvez, 5 anos, um pouco mais para cá, eu resolvi me dedicar também a essa área, esse campo do ensino de ciência e da divulgação. Na verdade, eu já vinha trabalhando com isso há muitos anos, inspirada pelo professor Leopoldo Demeis, da UFRJ, que agora, esse ano, inclusive, vamos ter um evento em comemoração a ele, que me inspirou, assim, foi uma picada contagiante, né? Com essa ideia da necessidade de nós, cientistas, nos envolvermos também com o ensino, ciência e com a divulgação de ciência. E, mais recentemente, eu passei a orientar, porque eu não me sentia inicialmente, não era uma área que eu era mais aprendiz do que orientadora, e a convite de uma estudante, do qual, inclusive, eu vou comentar mais nessa apresentação, ele aceitou esse desafio da gente passar a desenvolver alguns trabalhos de pesquisa nessa área de ensino, especificamente de ensino de bioquímica, né, mais especificamente de ensino de bioquímica. E agora, mais recentemente, eu tenho uma aluna que também vou comentar, mas não vou apresentar os dados dela nesta palestra de hoje, que me apresentou também um desafio que era de ensino de ciência para pessoas com deficiência. E nós escolhemos um desafio bem grande, que é o ensino de bioquímica para pessoas de baixa visão, cegos de baixa visão, né? Então, eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que nos motivou e me aprofundar nos resultados de um desses estudantes. Já peço desculpa àqueles que estiveram na reunião da SBBQ, que foi ótimo, desculpa não, porque foi muito bom, foi uma reunião excelente dos 10 anos do PMBQBM, mas que boa parte dos resultados que eu vou apresentar aqui, eu apresentei lá nessa reunião, né? Mas eu acho que a gente vai ter também uma oportunidade para discutir maior do que a gente teve lá, porque era uma mesa, né, uma mesa com vários colegas, excelente mesa,
portanto, a gente tinha um tempo menor para fazer a apresentação e a discussão. Bom, se a gente busca na literatura, né, quais são esses desafios do ensino de bioquímica, a gente encontra vários, dezenas de trabalhos com diferentes posições, com diferentes opiniões sobre esses desafios, mas muitos dos desafios apontados nos diversos trabalhos, eles têm muito em comum, né? Um em especial no Brasil, que aparece muito nos trabalhos brasileiros, é o baixo conhecimento adquirido no ensino médio, em especial nos campos da física, da química e da biologia, ainda mais com as recentes mudanças do ensino médio, onde o número de aulas desses conteúdos foi bastante reduzido, né? Então, nós temos, só na biologia, previsto 6 horas aulas nos 3 anos por semana, né? Então, tem anos que pode ter 2 ou 3, ou até 0 aulas de biologia, dependendo da distribuição, dependendo da escola, mas, na média, são 2 aulas por semana de 50 minutos de biologia, né? Então, isso tem sido bastante apontado nos trabalhos, quando a gente faz essa análise, e também por colegas, né, que estão aqui envolvidos com o ensino de bioquímica, como é o nosso caso aqui, no PMBQM. Outro ponto bastante comum é o detalhamento apontado por muitos como minuciosos, excessivos, e o uso abundante de termos científicos e técnicos, que isso dificultaria o aprendizado e o interesse dos estudantes pelo conteúdo de bioquímica. Outro ponto bastante apontado é a dificuldade da demonstração real em sala de aula, em aulas práticas, das transformações bioquímicas, muitas vezes, que demandariam uma infraestrutura de laboratório que não é disponível, pelo menos para a quantidade de estudantes das turmas usuais de bioquímica. Apontam, principalmente os estudantes, dificuldades em compreender as estruturas bioquímicas, as equações gerais e as transformações também das vias metabólicas. O currículo é relativamente extenso e o tempo das disciplinas vão sendo reduzidos, né? Então, a gente vê em algumas universidades, em alguns cursos, a necessidade da dedicação de cada vez uma carga horária maior para aquelas práticas profissionais inerentes a cada curso, e isso normalmente resvala na diminuição do encargo didático das disciplinas dos chamados antigos ciclos básicos, né, onde a bioquímica, em geral, está contemplada. E, por fim, o fato de que as aulas vão se tornando, em consequência disso tudo, aulas cada vez mais orais, com um número de estudantes cada vez maior nas salas de aulas, e a necessidade associada a isso, a necessidade do ensino inclusivo, né, que é uma das grandes, digamos, conquistas que nós tivemos nos últimos anos, mas também grandes desafios são advindos dessa necessidade do ensino inclusivo. Então, nesse cenário que eu me inseri, né, e eu já tive alguns outros estudantes ligados ao ensino de ciência, mas mais especificamente em relação ao ensino de bioquímica, eu tive alguns estudantes que são professores da escola básica, né, então, através do ProfBio, né, eu sou orientadora também no ProfBio, através desta
iniciativa, a qual, inclusive, foi implantada durante minha gestão enquanto diretora do ICB. Nós ainda somos a sede, né, do Profibio Nacional. Eu tive alguns estudantes, dentre eles alguns cujo objeto foi o estudo e o ensino de bioquímica, né? Bioquímica e biologia molecular. Entre elas, eu tenho minha primeira estudante no Profibio, foi essa Cristiane Simões, e o foco dela eram os livros didáticos do ensino médio, né? Então, a ideia era o quanto que esse livro didático proporcionava aos professores um conteúdo e um material exato e correto para o estudo da biologia molecular, né? E ela desenvolveu uma cartilha para professores, né, da escola básica do ensino médio, com não só corrigindo alguns equívocos que são normalmente apresentados nesses livros didáticos do ensino médio, não por intencionais, né, não eram equívocos intencionais, mas de simplificação que deturpavam, então, o conteúdo. Então, muito de nós conhecemos bastante bem esses equívocos, e muitas vezes, quando o estudante chega no nível superior, você tem que falar assim, esquece tudo que você aprendeu de biologia molecular, porque agora você vai aprender do outro jeito, porque não estava correto, né? Então, esse foi o tema da dissertação da Cristiane. Na sequência, esse Augusto Araújo, um outro estudante também do Profibio, que o foco dele foi, será que a gente consegue aproveitar as redes sociais para potencializar o interesse e o aprendizado em bioquímica? Então, ele fez a sua dissertação usando o Facebook, né? O nosso foco foi o uso, o impacto do Facebook no ensino e aprendizado de bioquímica. Já isso nos mestrados profissionais, já no programa acadêmico, de doutorado acadêmico, um dos meus alunos, o Lucas Barreto, trabalho do qual eu vou me focar mais aqui, ele se envolveu com o estudo da teoria dos códigos de legitimação e a sua aplicação nas aulas, né, no discurso de professores em disciplinas de química e de bioquímica, né, na graduação. Então, eu vou focar nesse trabalho dele, nessa apresentação, e mais especificamente no estudo de bioquímica. E, finalmente, minha aluna de doutorado atual nesse projeto de ensino, a Amanda Nunes, como já disse, o desafio para ela e para mim é o estudo e o desenvolvimento de estratégias mais assertivas, né, para o ensino de bioquímica para estudantes com deficiência visual, né. Então, voltando aqui para o trabalho do Lucas Barreto, né, esse trabalho do Lucas, obviamente que ele teve um desafio, que ele teve não uma orientadora e um co-orientador, ele teve 2 orientadores. Eu, como professora de bioquímica, né, do Instituto de Ciências Biológicas da UFMG, e o professor, meu querido amigo e colaborador, Eduardo Mortimer, que é professor da Faculdade de Educação, também da UFMG. Então, o Lucas, já é difícil ter os alunos aí presentes, sabem disso, muitas vezes, a dificuldade, né, da relação, de uma orientação, orientando, agora ele teve não só um, mas 2 orientadores, e isso é reconhecido na UFMG exatamente para esses programas que são tão transdisciplinares, como alguns temas, né, de tese. Então, isso é uma coisa bem interessante, que a gente conseguiu aprovar na UFMG, o reconhecimento que a gente chama dupla orientação. Então, o Lucas fez isso, um trabalho entre 2 institutos, 2 laboratórios e 2 orientadores.
Bom, eu não sou especialista na teoria do Código de Legitimação, obviamente esse é um campo da educação muito recente. Para a educação, isso 10 anos é nada, é uma coisa bastante recente. Então, essa teoria do Código de Legitimação, ela foi proposta por Karl Marx, que é um pesquisador da Austrália, e ele propôs essa teoria em 2013, então é uma teoria que ainda é pouco estudada, é uma teoria bastante jovem na educação, e a gente, então, teve esse desafio de estudar e aplicar, analisar as aulas de bioquímica à luz, né, dessa teoria do Código de Legitimação. Então, na verdade, essa teoria é um conjunto de ferramentas, né, de estudo da sociologia, que é um conjunto de ferramentas chamadas de multidimensional, que foi baseado em dois grandes filósofos da educação, que é o Basil Bernstein, que apresentou uma teoria do código de linguagens, uma teoria dos anos 60, muito utilizada, muito estudada, esta, assim, bastante consolidada, e essa teoria de Bernstein, do código de linguagem, o que é, assim, de uma forma bem simplificada e resumida, ela prevê que a classe social tem uma relação muito íntima com a linguagem. Isso é até, digamos, intuitivo, né? A gente tem, na teoria do código de linguagem de Bernstein, ele identifica dois grupos de código, um grupo que ele é chamado de restrito. Que seria isso, grupo restrito? É aquela linguagem que a gente fala entre colegas que pertencem à mesma categoria, né? Então, você tem, por exemplo, muito grupos de jovens hoje, às vezes você vê os adolescentes conversando e às vezes você tem a impressão que você nem compreende completamente o que eles estão dizendo, porque eles têm essa linguajar, esse código de pertencimento ao grupo, que é muito característico, muito específico daquele grupo. Eu tenho um neto adolescente em casa e eu tenho essa exata sensação de vez em quando, eu não consigo compreender tudo que ele está falando com os colegas. Um código que ele usa com os colegas. Obviamente, ele usa outros códigos para falar dentro de casa, né? Então, ou seja, isso demonstra essa teoria de Bernstein, que as relações sociais, a classe social, os grupos sociais interferem na linguagem que é usada e, portanto, interferem também de como que eles aprendem durante a vida escolar, né? Como eles têm linguagens diferentes, nem sempre a linguagem usada nas salas de aula dos professores, de outros colegas de outras classes, elas dão essa sensação de pertencimento e compreensão. Ao mesmo tempo, ele identifica que existe um outro código, que é o chamado código elaborado. Esse sim que é esse código mais, digamos, politicamente formal e politicamente aceito e mais dominado por algumas outras classes, em geral, classes médias e classes mais dominantes, né, que tem esses códigos, que é o chamado código elaborado, que é o código da ciência, o código formal, né, acadêmico, e que esse código elaborado, ele às vezes ele é dominado por parte dos nossos estudantes, mas não pelo conjunto deles, né? Então, ou seja, ao ensinar um conteúdo para um estudante, a gente tem que levar em consideração esses códigos de linguagem. De uma forma semelhante e complementar, 10 anos mais tarde, surgiu a teoria dos campos de Bourdieu, que nessa teoria, o que Bourdieu, também de uma forma bastante simplificada, prevê, é que as pessoas têm um lugar na sociedade, uma posição ou um campo, né? E que esse campo determina o que é permitido ou não para aquele conjunto de pessoas. E essa
esse nome de campo veio muito do futebol, né? Então, assim, você pensa que no campo de futebol tem jogadores com diferentes posições, e cada posição tem seu conjunto de habilidades, seu conjunto de conhecimentos, seu conjunto de estratégias que são próprias daquela posição, né? Então, isso se estenderia para a nossa vida, né? E inclusive a vida acadêmica. Então, as pessoas têm essas posições sociais, e isso, por exemplo, determina o que a pessoa consome, o que a pessoa estuda, o posicionamento político, né, o acesso à escola. Então, isso estaria associado a essa posição, neste campo onde as pessoas se localizam. E haveria, inclusive, uma questão de uma correlação de força e uma luta para o monopólio de quem determina as regras, a distribuição de recurso, os acessos de cada um desses campos. Então, esta visão, essa teoria dos campos, também interferiria em como as pessoas aprendem, o que elas aprendem, quais são os seus interesses na sala de aula. Essas duas teorias são muito consolidadas. Mas, em geral, na educação, você se associa à teoria de Bernstein, ou você se associa à teoria de Bourdieu, e você faz o seu trabalho com uma ou com a outra teoria. O que Methel fez foi desenvolver uma teoria que é baseada nessas duas, uma teoria diferente, mas que tem raízes, incorpora essas duas teorias, e as duas teorias, né, e essa teoria de Methel é a teoria do código de legitimação. Vou tentar falar um pouquinho sobre essa teoria. A teoria do código de legitimação, ela teve, embora são 11 anos, mas ela já sofreu algumas pequenas alterações, e hoje ela abriga alguns campos. Na teoria do código de legitimação, que é essa ferramenta multidimensional, ela hoje tem 4 dimensões. A dimensão da especialização, a dimensão da semântica, da autonomia e da temporalidade. Também, de uma forma bem resumida, a dimensão da especialização, ela se refere a um conjunto, né, assim, todo conhecimento, ele tem um aspecto epistemológico, ou seja, do objeto, o que se aprende, né, como que o conhecimento se dá, em especial, como ele é construído, como ele é obtido, mas também aspectos ligados às relações sociais, né? Então, esses dois aspectos, do objeto e do sujeito, né, do sujeito quem? Do professor, né, as relações de professores, relações dos professores com seus colegas, relações dos professores com os alunos, relações dos alunos com os alunos, né? Então, esse conjunto como o conteúdo é construído e também das relações sociais fazem parte dessa dimensão chamada especialização na LCT. Na semântica, ela está envolvido mais com a forma de como o conhecimento vai sendo adquirido, né? Então, como que o aluno vão adquirindo novos conceitos, novos conteúdos, e como é que isso vão se unindo esses conteúdos para formar o conhecimento mais complexo, mais, digamos, a cada vez, né, a cada ano, a cada sequência, mais complexo do que aquele conhecimento inicial. Em relação à autonomia, isso tem muito a ver, assim, como o próprio nome diz, né? Qual é a posição da pessoa que ensina, por exemplo? Qual é o grau de autonomia que essa pessoa tem, por exemplo, para escolhas de conteúdos, para modificar conteúdos, né? Existem algumas práticas que você tem uma centralidade muito grande, você tem que
mesmo que você queira, você não pode alterar esses conteúdos ensinados, e existe uma questão de hierarquia, eventualmente, né, na decisão disso. Esses fatos estão abrigados no LCT, nesta dimensão da autonomia. E a temporalidade é o quanto que o passado, o presente e o futuro impactam naquilo que se ensina ou se aprende, né? Um exemplo típico, por exemplo, na história, né? Esse componente da temporalidade é bastante evidente, mas ele existe mesmo na bioquímica, né? Então, a gente tem uma evolução desse conhecimento, e em que momento da história que aquele conhecimento foi adquirido, ele impacta no que se aprende e no que se ensina, né? No nosso caso aqui, a gente se dedicou, né, no nosso trabalho, nós nos dedicamos essas duas dimensões, a especialização e a semântica, que são também as dimensões mais estudadas do LCT. Em relação à semântica, né, desculpa, vou voltar aqui. Se a gente pode pensar aqui que, em relação à semântica, existem dois, digamos, subdimensões: a dimensão da densidade e a dimensão da gravidade, né? Em relação, no caso da especialização, a gente tem a dimensão epistêmica e das relações sociais. No caso da semântica, né, e mais especificamente da densidade semântica, o que a densidade semântica, o que significa essa densidade semântica, né? Ela se refere à condensação de significados dentro da prática docente. Então, ou seja, imaginem um professor começando a introduzir um conceito na sala de aula, ele apresenta esse conceito, e à medida que a aula vai se desenvolvendo, ele vai apresentando novos conceitos relacionados àqueles anterior, e cada vez que vão formando mais nós, mais conceitos, aquele conceito original vai se tornando mais denso e complexo. Isso é a densidade semântica. Então, a gente chama de SD negativo, né, ou uma densidade semântica fraca. Ou seja, naquele conceito apresentado, tem poucos outros significados associados a ele. Ou, contrapondo com a densidade semântica positiva ou forte, né, que indica que naquele conceito estão agregados vários outros significados. Para exemplificar melhor, né, vou pegar um exemplo na biologia, né, por exemplo, um conceito respiração. Conforme o nível, o grau, a turma que você está dando aula, quando você fala em respiração, né, a gente pode estar associando a ele alguns conceitos que são nossos do dia a dia, por exemplo, ar, exalar, expirar, pulmão, oxigênio, troca de dióxido de carbono, do CO2, né? Quando a gente está neste grau de conceitos, de agregar esses significados à respiração, a gente está trabalhando numa densidade semântica baixa, né? Por outro lado, eu posso estar de frente a uma turma, dependendo do seu nível, dependendo da nossa aula, do nosso objetivo, a gente pode ter uma série de outros conceitos associados. Por exemplo, a gente pode ter conceitos associados ao sistema respiratório, né? Falar do diafragma, dos alvéolos, brônquios, do bulbo espinal, já introduzir algumas moléculas, CO2, bicarbonato, ferro, 2+, 3+, etc., né? Então, ou também podemos associar a respiração celular, né? E aí trabalhar transporte de oxigênio, hemoglobina, transporte de gases, o ATP, a mitocôndria, via metabólica, transformação de macromoléculas para a produção de ATP e
né, e CO2 e água, as vias metabólicas, oxidação fosforativa, os carreadores de elétrons, né, como NAD, FAD. À medida que a gente vai agregando isso, a complexidade do conceito de respiração vai aumentando, né? Então, nesse contexto, a densidade semântica, né, da respiração torna-se uma densidade semântica alta. Com relação agora à gravidade, a gravidade tem a ver muito com o contexto que aquela informação é apresentada, ou a necessidade ou não de contexto para apresentar aquele conceito, né? E aí a gente tem, né, uma gravidade semântica forte ou positiva, indica que o significado depende muito do contexto. E já uma gravidade semântica negativa ou fraca significa que o significado é praticamente independente do contexto. Não preciso explicar o contexto para que aquele conceito tenha o seu significado, né? Um exemplo clássico de um significado que precisa muito do contexto é o quebra-cabeça. Quando a gente vê as peças de quebra-cabeça separadas, elas não têm muito significado. É preciso ter o contexto que aquelas peças estão organizadas para, então, surgir o significado daquele conteúdo, né? Isso significa que o quebra-cabeça ele tem uma gravidade semântica alta. Contrapondo a isso, por exemplo, a gente pode pensar numa lei da termodinâmica. Uma lei da termodinâmica, por exemplo, segundo a lei da termodinâmica, que a entropia no universo não diminui nunca, né, dada pela fórmula, eu não preciso explicar o contexto, não tem contexto. Ela tem um significado em si, né? Então, isso significa que a gravidade semântica, por exemplo, dessas leis da termodinâmica é muito baixa. É uma lei que se aplica e não precisa de contexto, né? Então, uma coisa curiosa, já dá para a gente perceber intuitivamente, que, em geral, por exemplo, o quebra-cabeça, que tem uma gravidade semântica alta, ela tem uma densidade semântica baixa, né? Já porque não tem muitos significados associados, né, outros conhecimentos associados àquelas peças do quebra-cabeça. Já a segunda lei da termodinâmica, que tem uma gravidade semântica baixa, ela tem uma densidade semântica alta, ou seja, quando eu falo ds maior ou igual a zero, tem um monte de conceitos que as pessoas precisam saber para que elas, de fato, detenham aquele conhecimento. Tem muitas informações associadas nesta fórmula apresentada, né? E assim, com essas dois, digamos, subdimensões da dimensão da semântica, a gente pode traçar um gráfico, né? A gente pode criar o que a gente chama do perfil semântico e também das ondas semânticas. O que significa isso? Nós temos aqui um gráfico onde a gente vai plotar no eixo dos Y a densidade semântica e a gravidade semântica. Como a gente observou, em geral, densidade semântica alta, positiva, está associada a uma gravidade semântica baixa. E o contrário, uma densidade semântica baixa está associada a uma gravidade semântica alta. No eixo dos X, a gente vai botar o tempo da aula, né? E vamos observar o perfil daquele professor, né? Então, a gente pode ter, por exemplo, uma disciplina, numa aula de bioquímica, um professor, eu estou chamando aqui de A1,
ele pode dar sua aula ao longo do tempo com um nível de densidade semântica bastante alta e gravidade semântica baixa. Isso é uma aula bastante densa, com muitos significados, muitos conceitos complexos, né, ao longo da aula. Um aluno pode ter dificuldade para acompanhar essa aula, né? Isso é intuitivo. Por outro lado, a gente pode pensar num outro professor que dá o mesmo conteúdo, porém com uma aula com uma densidade semântica baixa e uma gravidade semântica alta. Essa é uma aula, às vezes, até bastante divertida, ela é próxima do dia a dia dos estudantes, bastante contextualizada, e, em geral, uma aula que agrada, né? Mas é uma aula que pode não agregar aqueles conteúdos, conhecimentos, significados que se espera que o estudante, ao final da disciplina, domine. Né? Mas a gente pode imaginar um outro cenário, um cenário onde um professor ele transita entre momentos da aula de alta densidade e baixa gravidade, com momentos de aula de baixa densidade e alta gravidade. Então, você tem momentos de contextualização e aproximação do dia a dia da vida dos estudantes, e momento onde você agrega novos conceitos, novos significados ao conteúdo que está sendo abordado. Existe alguns trabalhos indicando que professores que fazem ondas semânticas, elas facilitam a aquisição dos novos conhecimentos e conhecimentos mais complexos dos estudantes. Né? Então, a nossa hipótese foi que a bioquímica, um dos aspectos que torna a bioquímica considerado um conteúdo difícil de aprendizado para muitos estudantes, ou difícil de ensinar para muitos colegas professores, quer sejam da escola básica, quer sejam do nível superior, seria porque talvez a gente não esteja fazendo as ondas semânticas como a gente deveria. Né? Então, neste aspecto, a gente resolveu aplicar essa teoria do código de estimação em aulas de bioquímica. Mas nós sabemos que a disciplina de bioquímica é uma disciplina, em geral, dada nos primeiros períodos dos cursos. Né? Os estudantes entram na universidade, em diferentes áreas biológicas e da saúde, e logo se deparam com a bioquímica. A bioquímica é uma disciplina altamente interdisciplinar, que você depende de conhecimento de química, de física, até de matemática, além da biologia, né? No nosso caso, nós escolhemos a disciplina bioquímica celular dada para turmas de biologia e para turmas de biologia da UFMG, diurno e noturno. E dentro do conteúdo, a gente escolheu trabalhar com a aula do ciclo da ciclo. Também, da verdade, no início, a expectativa é que a gente ia cobrir vários conteúdos, gravamos aulas de diferentes professores ao longo do semestre, mas a análise se mostrou bem mais complexa do que inicialmente imaginada, isso antes do IA, né? Quem sabe agora, associando o IA, a gente possa melhorar a nossa efetividade de análise. Então, nós escolhemos o ciclo do ácido cítrico por ser uma via central, mais ou menos, não era nem o início do curso, nem o final do curso, então, selecionamos essa via para a nossa análise. E daí, então, a nossa hipótese era que se os professores poderiam não estar fazendo ondas, ou fazendo mais ondas ou não, e isso tornaria a disciplina melhor ou não. Importante dizer que a gente escolheu 2 professores bem avaliados. Né? Então, os professores eram bem avaliados, e as pessoas diziam, a disciplina é difícil, mas o professor é ótimo. Então, ou seja,
Eles reconheciam no professor que era um professor considerado bons professores, né? E essas aulas desses dois professores foram gravadas, foram transcritas e foram analisadas usando linguagem de programação R. Também essa foi uma inovação, porque na área da educação, em geral, as pessoas não fazem análise usando ferramentas computacionais, pelo menos não faziam. Uma das coisas que a gente analisou foi os tópicos, né? Tem a ver um pouco também com aquela autonomia, né? Em que ponto veria essas autonomias dos professores dando a disciplina bioquímica celular para turmas da biologia da mesma universidade, né? E são professores com formações diferentes. São dois professores biólogos também, eles eram biólogos, mas um que tinha uma formação bastante mais da química e outro uma formação bastante mais evolutiva, né, da biologia evolutiva, com formações em universidades boas do país, mas em universidades diferentes. Um foi formado na própria UFMG e outro formado na USP. Né? Então, nós acompanhamos as aulas e separamos no ciclo do ácido cítrico tópicos, né? Então, praticamente cada reação do ciclo do ácido cítrico, e também se aquele professor fazia no início da aula ou não, alguma revisão do tipo cenas dos capítulos anteriores, né? Uma revisão para ligar aquele conteúdo ou não à aula que antecedia, né? No caso do ciclo do ácido cítrico, a aula que, em geral, antecede esse ciclo, é a aula da glicose. Então, o que a gente vê aqui, que, no geral, a gente bate o olho assim, cada cor aqui significa um tópico específico, né? Então, no geral, a gente vê que os professores com formações diferentes, dando turno para biologia diurno ou noturno, eles abordam mais ou menos os mesmos tópicos, com algumas diferenças pequenas, não relevantes. Porém, com alguns pontos que nos chamaram a atenção. Por exemplo, o professor A, ele, na sua esquema de aula, ele dá uma atenção bastante grande, praticamente o dobro do tempo dedicado a explicar a reação da catálise do complexo da piruvato desidrogenase, né, a conversão de piruvato em acetil-CoA. Já o professor B aborda esse ponto, mas aborda de uma maneira mais sucinta, mais rápida, com menos detalhes. O professor A, ele se dedica bastante tempo à reação anaplerótica, né? Explora bastante as reações anapleróticas do ciclo do ácido, enquanto o professor B, ele não aborda essa questão nesta aula, né? Então, por outro lado, o professor B, ele se dedica um tempo bastante grande, quase 20% da aula, explorando o balanço energético do ciclo do ácido cítrico. Enquanto o professor A aborda esse tema, mas de uma maneira bastante sucinta. O professor B também dedica uma boa parte da aula a explicar a regulação do ciclo do ácido cítrico e o professor A não aborda esse tópico nesta aula, né? E o professor B também se dedica um tempo bastante maior para o ciclo do glioxilato, lembrando que essa é uma turma de biologia, né? Então, esse professor se dedica uma parte importante da aula abordando esse ciclo, enquanto que o professor aborda, mas de uma forma mais sucinta. Então, além dos tópicos, então mostra que, embora exista uma certa autonomia, ela não é, a via ela é dada de uma maneira muito similar.
E isso pode ter a ver com a literatura adotada, que os dois professores adotam o mesmo livro base, que é o livro Princípios de Bioquímica do Leninger, que é um dos livros muito usados. Então, o quanto que o livro adotado, ele dirige também os tópicos abordados na sala de aula. Bom, além de ver que tópicos, né, os professores abordam, a gente também foi analisar a densidade semântica das aulas desses professores. Então, né, como a gente já tinha colocado, né, assim, o quanto, a ideia é qual é o nível de densidade e se é feito ou não as ondas ao longo dessas aulas. Mas, para fazer isso, a gente precisava desenvolver uma ferramenta que traduzisse a aula do professor em densidade semântica. E isso não havia essa ferramenta disponível para a bioquímica. Então, nós fizemos esse desenvolvimento dessa ferramenta com base numa ferramenta semelhante, que foi desenvolvida pelo Eduardo Mortimer, que é nosso colaborador, para a química. Ela não se aplicava diretamente à bioquímica, mas ela serviu de base para a gente montar essa que a gente chama de equipamento de tradução para a bioquímica. Então, nesse equipamento de tradução, a gente tem dois grandes que a gente chama mundos. O mundo observável ou macroscópico e o mundo não observável a olho nu, ou mundo microscópico. No mundo observável macroscópico, a gente estabeleceu dois níveis de densidade semântica. Um nível que a gente chamou de fenomenológico, ou seja, aqui a gente está preocupado muito mais com o fenômeno do que com os conceitos em si. Algum problema? Tem um barulhinho aqui? Um colega levantou a mão, mas a gente vai deixar para as discussões ao final, tá bom? Tá certo, eu não enxergo, então tenho prazer depois de voltar aí, que for necessário. Então, nesse conceito fenomenológico, a gente não está preocupado com os conceitos científicos, propriamente, mas aqueles conceitos do dia a dia. Então, a gente vai relacionar a linguagem do dia a dia com o fenômeno da biologia que está sendo estudado, ou da bioquímica, né? Um exemplo, por exemplo, é quando se está falando de alimentos, e aí se diz que, por exemplo, se aquele alimento for ingerido daquela forma, naquela quantidade, não há evidências que aquilo cause câncer. A mão fala que cabe na aula de bioquímica, né, quando você está estudando, por exemplo, dietas, alguns alimentos e tal, mas que não tem conceitos realmente científicos associados ali. Esse é o momento que você está no mais baixa densidade semântica durante a aula. Quando você passa para o segundo nível, que já entra conceitos, né, ainda que associado com aspectos macroscópicos. Então, aqui é a primeira tentativa de introduzir conceitos científicos. Por exemplo, ao falar de alguma enzima, por exemplo, as fosfatases ácidas, né, durante, por exemplo, o metabolismo, seu papel, se diz que essas fosfatases são produzidas em eritrócitos, no fígado, nos rins, no baço, né? Então, esse tipo de informação já introduz algum conceito científico, como as enzimas, né? Mas ainda num nível macro, que a gente chama de macroscópio. Um salto de densidade acontece quando a gente passa para o mundo não observável. Aqui a gente começa a ter aqueles necessidade de conceitos microscópicos. Então, é preciso abstrair, porque são coisas que as pessoas, em geral, os alunos, em geral, não veem, não sentem, não percebem, não quantificam no seu dia a dia, né? Então, no conceito, no nível microscópio conceitual, né, ou conceitual microscópio, já requer, por exemplo, uma compreensão das estruturas da célula, da função, de macromoléculas, né, sobre tecidos.
Então, por exemplo, um exemplo de trecho de aula que cabe nesse grau de densidade seria quando você diz, por exemplo, que os polímeros insolúveis de carboidratos podem servir como elementos estruturais, protetivos, nas paredes das células, de bactérias, de plantas, ou em tecidos conectivos de animais. Ou seja, as pessoas já precisam entender um pouquinho sobre membranas, sobre tecidos conectivos, para poder compreender esta parte da aula do professor. O conceito submicroscópio já requer algum conhecimento em nível molecular, né? Por exemplo, você falar que espécies reativas de oxigênio, como peróxido de hidrogênio, radicais hidroxilas, superóxidos, surgem durante radiação, também pode surgir durante a respiração aeróbica como subprodutos. Ou seja, as pessoas já precisam ter alguma noção dos grupos funcionais, químicos, e, né, em nível molecular, para compreender esse trecho da aula. E, por fim, no nível mais alto, chamado representacional, também eventualmente chamado de simbólico, é preciso a compreensão agora de símbolos, né, científicos específicos, imagens complexas, por exemplo, mecanismos de reação, e também existe a compreensão já em nível atômico, eventualmente até subatômico, né? Por exemplo, trechos que estariam associados a esse nível seria, por exemplo, ao explicar o mecanismo de ação do fosfoglicerato mutado, da fosfoglicerato mutase, você explicar que o grupo carboxil dos fosfoglicerato está coordenado por 2 íons de magnésio no sítio ativo da enzima, ou seja, a pessoa precisa abstrair, precisa enxergar quando se fala isso, o estudante precisa imaginar esse centro ativo, como é que isso estaria ali organizado. Então, isso representa o nível mais alto de densidade bioquímica, né? Bom, com essa ferramenta, a gente primeiro fez um treinamento, né, para ver se estava adequado ou não, tivemos que fazer alguns ajustes, e depois aplicamos nas aulas dos professores, né? Esse aqui é o perfil semântico do professor A, e o que a gente vê? Que o professor A, ele faz as chamadas ondas semânticas. A onda semântica é toda vez que você sair de um nível mais alto semântico e descer e voltar, ou para o mesmo lugar ou para outro nível, né? Então, a gente teria uma onda semântica. Então, cada vez que desce, sobe aqui, a gente tem uma onda semântica. E isso aqui, ao longo da aula, essas cores referem àqueles tópicos abordados que a gente mencionou anteriormente, né? Então, a gente vê que alguns trechos das aulas o professor faz bastante onda semântica, passa, assim, de ondas semânticas até lá no macroscópio fenomenológicos, né? Se você observar isso aqui, qual é o tópico da aula que o professor está abordando aqui, ele está abordando aquela introdução geral, onde vai falar sobre a origem, eventualmente, do ciclo do ácido cítrico, de onde que está na mitocôndria, importância do ciclo para a vida, né, da respiração aeróbica, surgimento das vidas, enfim, ele vai passar aqui numa fase inicial da aula, fazendo bastante ondas. E depois ele vai entrar no conteúdo do ciclo, propriamente dito, e a gente vê que as ondas tão longas assim são mais raras, e que ele fica mais tempo entre os níveis mais superiores, né, do mundo não observacional. Então, a gente tem professor, às vezes, passando muito... Desculpa, gente, eu tinha tirado aqui, mas acho que ele está no meu... Não sei nem o que eu faço aqui. Enfim, agora eu não consigo tirar, porque parece que ele tinha posto sem som no celular, mas ele deve estar no meu computador aqui. Espero que não... Se voltar, eu vou ter que sair para desligar. Enfim,
Ele passa aqui muito tempo no nível bem alto de densidade semântica, nível mais alto, um tempo grande da aula, relativamente grande da aula, que aqui, nesse caso aqui, é quando ele explica o mecanismo de reação da piruvato desidrogenase. Você vai falar das 3 subunidades, dos centros ativos, né, enfim, ele passa bastante tempo aqui. E volta a fazer ondas semânticas, e quando acontece isso, a gente chama de platô. Ele fica num platô naquele grau, né, naquele nível de densidade semântica. E o que a gente vê é que, esses, em geral, são momentos de aula bastante densos, né, da aula. Mas a gente observa que vira e mexe, parece que o pessoal tem uma linha aqui, onde que parece que o professor, como se ele saísse, fizesse onda, voltasse para esse nível submicroscópio aqui. Sai do nível submicroscópio, sobe ou desce, volta para o submicroscópio. Sobe ou desce, volta para o submicroscópio. E a gente foi olhar no outro professor se a gente via a mesma coisa. E a gente vê que é um perfil diferente, a duração da aula é diferente, mas a carinha da aula é parecida. Tem momentos de ondas maiores, que vão até o fenomenológico, mas você, de novo, vê momentos de platô, em alta densidade, e você vê momentos onde que parece que o professor sobe na onda e desce, mas retornando aqui no nível submicroscópico. Como a gente estava usando uma programação, né, R, a gente pôde quantificar isso, e esse gráfico aí mostra a quantificação. O tempo que o professor A e B permaneceram no nível representacional, no submicroscópio, no microscópico, ou no conceitual macroscópico, ou no fenomenológico. E a gente vê também que é parecido os dois professores, né? Muito parecido, embora as aulas tenham duração diferente, conteúdos diferentes, tópicos abordados ligeiramente diferentes, mas você tem um perfil muito parecido, o tempo que fica em cada uma desses níveis de densidade semântica. Mais de 80% dos dois professores ficam nos 2 níveis mais altos, que é o submicroscópio representacional. Se pegar também o nível microscópico, isso dá mais de 90% da aula, nesses 3 níveis. E, de novo, parece um predomínio desse nível submicroscópico, que chega a ser cerca de 50% nos 2 professores, né? Então, mais de 50% da aula, ou 50% da aula está ali no nível submicroscópio, que a gente imaginou que talvez esse seja o nível padrão das aulas bioquímicas. Como a gente só analisou 2 professores, só uma aula, a gente ainda não sabe se isso se aplicaria ao estender isso para outras aulas, mas nos chamou atenção isso. Esse submicroscópio talvez seja o nível típico da aula de bioquímica dada no ensino de graduação. Bom, então aqui nós temos os gráficos dos 2 professores, né, e a gente de novo volta a ver que eles são parecidos, e agora, além de quantificar quantas tempo o professor ficava numa determinada nível, a gente quantificou quantas ondas esse professor fazia por unidade de tempo da aula. E também qual a amplitude dessa onda, né? O que seria amplitude? Se o professor sai de um nível e sobe 1 ou desce 1, seria amplitude 1. Se sobe 1 e desce 2, amplitude 2, e assim por diante. Então, você teria amplitude 3 e amplitude 4. Então, o que a gente observou? Ambos os professores, além de um perfil de tópico parecido, além de se predominar no submicroscópico, eles também fazem um número de ondas parecido. O professor A fez 24 ondas por hora de aula, e enquanto o professor B fez 26 ondas por hora de aula. O professor B fez 47% das suas ondas de nível 1, ou seja, subiu o nível desse um nível. Eram ondas, mas eram ondas de pequena amplitude.
44% das ondas do professor A já eram de amplitude 2. O professor B faz cerca de 70% a mais de ondas de amplitude 3 do que o professor A. Mas os dois professores fazem poucas ondas de amplitude 4. Né? Bom, a nossa outra pergunta foi em relação à segunda dimensão que a gente estudou da especialização, né? Essa especialização, voltando, né, ela tem 2 subdimensões, que é aquela associada ao conceito, ao conteúdo em si, e aquela associada às relações sociais de quem ensina e quem aprende. Né? Para investigar isso, a gente fez um questionário. Essa é a abordagem estabelecida já na literatura em outros campos, né? E aí, esse questionário é aplicado aos estudantes e é perguntado a eles, na opinião deles, quão importante são algumas características que estão lá listadas no questionário. Eles podem responder desde não importância alguma até muito importante, né? Então, por exemplo, para se aprender bioquímica, é preciso ter um talento natural? Aí os alunos respondem, né? Aqui tem o número de alunos que responderam cada uma desse nível de importância, né? Para 7 não tinha importância alguma, para 12 era muito importante e assim por diante. Bastante importante, ou quase importante, moderadamente, ou pouco importante. Quando perguntado sobre o conteúdo em si, para o professor ensinar bioquímica, ele tem que saber muito bioquímica, muito conteúdo de bioquímica, tem que dominar. Isso era mais ou menos uma pergunta esperada, mas essas perguntas elas têm uma conexão uma entre a outra. Então, ou seja, elas servem para calibrar o sistema. E aí, os alunos, na sua maioria, responderam que sim, muito importante o conhecimento, o conteúdo, o domínio do conteúdo para se ensinar a bioquímica. A outra coisa que se perguntava é qual a importância de habilidades, né, de procedimentos, assim, de parte prática, habilidade prática, coisas desse tipo. E os estudantes não mencionaram que também achavam, né, que era muito, praticamente, bastante importante, né? E, por fim, uma pergunta sobre qual o grau de importância da pessoa ganhando experiência, à medida que você vai ganhando experiência, vai sentindo a disciplina, quão isso é importante para o aprendizado. E os alunos, então, responderam lá, né, se era também muito importante, bastante importante. Cada uma dessas respostas recebe um score, né, dependendo da resposta, e esse score é usado depois para fazer um gráfico da especialização. Nesse gráfico de especialização, a gente tem, no eixo dos Y, a importância epistemológica, ou seja, quanto mais o conhecimento em si é necessário, ele vai estar plotado aqui nessa parte superior do gráfico. Quanto mais o conhecimento em si do conteúdo, o domínio do conteúdo é menos importante, ele vai estar na parte de baixo do gráfico. E, ao mesmo tempo, no eixo dos X, a gente plota as relações sociais. Então, quanto mais importante a relação, estava aqui, desculpa, ficou mais e mais, a relação social importante, ela vai estar aqui nesse lado direito do gráfico, e quanto menos importante do lado esquerdo do gráfico. Para poder compreender um pouco o que significa isso, por exemplo, no quadrante que é chamado quadrante do conhecimento, ou seja,
o conhecimento em si é mais importante do quem é que está dizendo sobre aquele conhecimento. É isso que diz uma disciplina colocada aqui nesse quadrante. Então, se você tem um domínio da disciplina, ele é mais importante do que quem é que fala. Então, por exemplo, aqui a gente encontra a física, algumas análises foram feitas da física, da química, da matemática, né? Estão aqui nesse quadrante, quer dizer, o professor de matemática é muito mais importante o que ele domina do conteúdo para os estudantes do que quem é esse professor. Já no quadrante do elite, por exemplo, a gente encontra aqui o pessoal da música, por exemplo. Então, para os estudantes, é preciso dominar o conteúdo musical, as letras, as notas, as linguagens, o conteúdo, mas também precisa ter talento, né? A pessoa que tem um talento, mas é um Mozart tocando a música do Mozart, a pessoa que faz a relação, a pessoa que está tocando, é tão importante, ou muito importante, também o conhecimento que ele tem, né? Então, já nesse quadrante conhecedor, aqui, o conhecimento em si é menos relevante do que quem é que fala. Por exemplo, uma pessoa que vai falar sobre desafios por exemplo, sobre racismo, ou desafios de deficiências físicas. Se a pessoa está falando, por exemplo, o lugar de fala, quem é que fala, é mais importante. Então, por exemplo, se a gente vai falar de deficiência, uma pessoa com deficiência falando a mesma coisa tem um peso maior do que uma pessoa que não tem deficiência, mas que estudou aquele assunto, que vai falar sobre aquilo. Então, a pessoa, o lugar de fala é muito importante nesse quadrante do conhecedor, né? Ele já detém um conhecimento independente do quanto que ele estudou aquele assunto, ele detém esse conhecimento. E nesse quadrante aqui relativista, é que a conversa de bar. Não importa quem você é, não importa o tanto que você estudou sobre o assunto, você vai conversar sobre um assunto. Eu acho que eu falo, dou minha opinião, então, isso seria esse quadrante chamado relativista, né? Aí, onde é que a bioquímica caiu? Né? Nossa expectativa inicial era que ela ia cair no quadrante do conhecimento, mais ou menos junto com a matemática, e ela foi colocada pelos estudantes no quadrante da elite. Ou seja, para os estudantes, você tem que estudar muito, tem que ter um conteúdo, mas também tem que ter talento para se sair bem na bioquímica. É isso que esse resultado nos demonstrou. Bom, então, concluindo aí esses nossos achados, né? É que a bioquímica é uma disciplina que é principalmente ensinada em níveis estruturais semelhantes àqueles usados em artigos científicos. Então, na sala de aula, a gente reproduz, né, aquele grau de complexidade de significados semelhantes, né, usados nos artigos, que o nível submicroscópico é predominante nas aulas de bioquímica, que os níveis não observacionais representam mais de 90% do tempo, né, pelo menos na aula de ciclo de ácido cítrico. E, no nosso caso, os dois professores criaram ondas semânticas, porém, que essas ondas semânticas talvez ainda estejam com baixa amplitude, né? E, finalmente, que para os estudantes, não basta conhecer bastante o conteúdo de bioquímica, é preciso ter talento, é preciso sentir a disciplina. Então, isso nos dá uma responsabilidade muito grande ao ensinar uma disciplina com uma densidade tão grande, desenvolver nossos estudantes esse sentimento pela disciplina, né? Do gostar, de ter um talento, deles se acharem talentosos para o aprendizado da bioquímica. Enfim, esse trabalho, então, ele foi
desenvolvido, né, eu estendi mais meu tempo que eu queria, perdão, com colegas do Laboratório de Genética e Bioquímica, como o professor Carlos Renato, Glória, o Eric, que já não está mais conosco, o Sérgio, que se aposentou, também, principalmente com os alunos que colaboraram nesse trabalho do Lucas, e também o Laboratório de Formação Continuada dos Professores de Ciências da Natureza, coordenado pelo professor Eduardo Mortimer, na FAI, né? Então, lá, alguns dos estudantes dele foram especialmente importantes no desenvolvimento desse trabalho. A quem eu agradeço e também a presença e paciência de vocês com essa apresentação. Obrigada. Parabéns, professor André, excelente apresentação. Eu já vi que já temos algumas perguntas. Ô, Luzimar, só antes de você começar as perguntas, eu só queria agradecer a André, porque eu achei ótimo, que eu preciso sair agora, tem uma outra reunião na creche, e aí eu preciso sair. Mas obrigada, Andréia. Obrigada a você. Obrigada, Flávia. Andréia, dá licença um pouquinho. Estão levantando a mão, eu já não consigo. Vamos ver, Thales, você está conseguindo acompanhar, porque eu só estou vendo as mãos levantadas, mas não estou vendo a ordem. Um minutinho. Luzimar, eu só quero dar os parabéns à professora André, eu sou a Lucinha, de Governador Valadares, da UFJF-GV. Essa foto que está aí, André, não é atual, já nos conhecemos há muitos anos atrás, e eu quero dar os parabéns, porque eu também tenho uma reunião daqui a pouco na universidade. Um grande abraço. Não, gente, obrigada pela disponibilidade. Vou ter me delongado. A gente não vai ver. Muito obrigada, professora Lúcia. Nós também vamos estar na correria aqui na UFBA, em Salvador, que a gente tem aula 1h30, mas vamos começar. Thales, você conseguiu acompanhar quem solicitou perguntar primeiro, porque eu vi várias pessoas levantando a mão, mas no meu computador não está registrado. Eu acho que eu vou primeiro começar com uma pergunta que o Steve fez, Steve Ora, que ele colocou aqui no chat, né? Aí depois né, a gente abre, né, para quem levantar a mão novamente. Então ele pergunta assim, durante sua apresentação, a senhora destacou que os principais desafios para a aprendizagem de bioquímica no ensino superior incluem o baixo nível do ensino médio, o currículo extenso, entre outros. No entanto, não percebi menção à necessidade de aprimoramento na formação dos docentes de mestrado e doutorado. A senhora acredita que os estudantes desses programas conseguem lidar com estes desafios? Caso contrário, o que poderia ser feito para melhorar essa situação? A inclusão de disciplinas obrigatórias focadas na educação, que abordem a elaboração de planos de aula, sequências didáticas, etc., seria uma solução? Oi, Steve, gratidão aí pela pergunta. A primeira ponto que eu gostaria de destacar, que essa é uma menção que se encontra em vários artigos. Então, quando você copila os principais pontos, se menciona que esse é um desafio, né? Em especial depois que teve a mudança do ensino médio no Brasil, a gente viu isso aparecer ainda com mais frequência, né? Então, esse é um desafio. Então, aí você fala assim, essas coisas, elas não são descasadas. Então, se existe esse problema, como você falou, como a gente poderia reverter? Não dá para suprir o conteúdo, você não vai passar num conteúdo que já é extenso, uma disciplina de bioquímica, você não vai cumprir a deficiência de formação na química, na física e assim por diante. Né? Isso não é possível fazer. Por outro lado, o curso pode aumentando as disciplinas e acrescentando aspectos nessa disciplina, outras disciplinas para poder sanar essas dúvidas. Então, como resolver? É exatamente esse que era a nossa hipótese, de que se a gente fizer essas ondas semânticas, a gente pode compensar de alguma forma digamos, essa
detectada falta de, vamos chamar, entre aspas, de base em conteúdos complementares àqueles que são necessários. Então, ou seja, você não dá para ensinar a química, mas daria para você fazer alguma onda trazendo o conhecimento que eles têm e ligando aquele conhecimento no conhecimento estruturado mais denso que você pretende passar, né? Então, era essa que era a nossa hipótese de trabalho, né? E essa, assim, que eu acho que assim, no nosso departamento, conhecer esse resultado já fez diferença. As pessoas, eu mesma, eu não tinha essa percepção dessa necessidade. Alguns professores que são considerados melhores, intuitivamente fazem isso, buscam lá, né? Mas, assim, quando você sabe, você conhece esse aspecto, naturalmente você começa a fazer mais onda na sala. Então, hoje, quando eu dou aula, eu já prevejo alguns slides que são para exatamente fazer as ondas, né? E buscar ali esse conhecimento que mais do dia a dia dos estudantes, para construir sobre ele o conhecimento mais estruturado que a gente deseja ensinar, né? Então, tem isso, só de conhecer, eu acho que já ajuda um pouco. Não sei se responde isso a questão. Ótimo, por sinal. Alguém teria mais alguma dúvida? André, enquanto o pessoal se manifesta aí, eu queria ter uma dúvida, né? Você falou que houve uma variação, né, no grau de amplitude, né, de amplitude semântica. O que seria o ideal? É uma amplitude menor, maior, uma variação de amplitudes no grau de complexidade para poder facilitar o aprendizado? Ótima pergunta, Thales. Isso é um aspecto que a gente interpreta, que se faz onda, mas a onda só fica no nível não observacional, ou seja, você vai no nível representacional, vai para o nível submicroscópio, no máximo você chega no microscópio, já sobe para o submicroscópio de novo, que é o que a gente observou, que a maior parte, 80% da aula fica dentro dos dois níveis mais altos, não vai cumprir o papel que a onda precisa. Porque você está entre saber muito da estrutura, do mecanismo, da molécula, do subatômico, do atômico, e não chega no máximo no nível da molécula, mas você não busca lá né, no conhecimento já dominado pelos estudantes e traz aquilo até ao nível que você deseja que eles saiam dominando, né? Então, a gente entende que ondas de maior amplitude seriam mais desejáveis, né? Claro que também você não pode fazer isso a aula inteira, então é preciso que se distribua essas ondas, né? E se evite momentos que se fique muito tempo num nível muito alto de densidade, porque essa hora a gente perde o aluno. Ele começa a se distrair, ele viaja, né? Está ali, mas ele não está, ele já perdeu. E aí ele não consegue mais aquele acompanhamento e da onde poderia vir nessa dificuldade. Essa é a nossa hipótese também de trabalho. Douglas teria uma dúvida, pode falar, Douglas. Opa, boa tarde, né? Boa tarde. Andréa, você, na sua explicação, na sua apresentação, você falou foi gerado dados, né? Você gerou aqueles dados que você mostrou, que eu achei bem interessante, aqueles gráficos, baseado na análise da aula do professor. Pelo que eu entendi, foi uma gravação da aula que, através de inteligência artificial, foi convertida em análise, foi assim? Ou eu entendi errado? Na verdade, a gente não fez por IA, a gente fez manualmente. Então, ou seja, isso por isso tem que ter tanto de estudantes. A gente grava a aula, essa aula é transcrita exatamente da forma como ela é dita, com as interferências dos alunos, né, ela é descrita no mínimo detalhes, né, transcrita, e depois ela é feita análise, trechinho por trechinho, manualmente. Foi isso que foi feito, foi assim que foi feito. Ah, né? entendi.
ela foi convertida de vídeo, áudio para texto. E aí vocês pegaram o texto, foram lendo e foram fazendo a análise, né? Cada trecho, né? Então, por isso que é um trabalho, o aluno levou 4 anos fazendo análise de uma aula, quando a gente achava que a gente faria do curso inteiro. Foi essa a nossa expectativa. O que eu disse é que, com a chegada das ferramentas e dos treinamentos do IA, a gente vê que isso é uma coisa que talvez seja possível de se agregar, né? Se treina a ferramenta para fazer essas análises, e isso poderia te dar uma análise de um volume de dados muito maior do que o que a gente conseguiu fazer da forma como a gente fez, né? E eu acho que isso seria bastante interessante, né? A gente aplicar as ferramentas de IA para fazer análise. Você vê que a gente passou de uma análise que era mais qualitativa, prática, corrente, né, na educação, para uma análise semi-quantitativa, né, que a gente fez, que não é uma prática muito usual, mas fez um sucesso danado, né? Esse negócio de juntar duas áreas de conhecimento foi da coisa muito boa, né? Então, isso teve um impacto muito grande no grupo de trabalho do Eduardo Ortner, né? O Lucas frequentava as reuniões, colaborou em vários trabalhos lá, e, ao mesmo tempo, o contrário, né? O conhecimento do grupo dele teve um impacto muito importante no meu grupo de pesquisa, que era um grupo tradicional de bioquímica de bancada, né? Então, ou seja, foi bastante importante essa nossa associação. Show. Obrigado. A Raquel também teria uma dúvida. Boa tarde a todos. Boa tarde, professora Andréa. Obrigada pela excelente palestra. Queria parabenizar a senhora, o professor Eduardo e também o Lucas, porque é um assunto que eu particularmente sou apaixonada, assim, apesar de não trabalhar com o tema, sou uma pessoa apaixonada por ensino de bioquímica especialmente. E aí eu queria fazer uma pergunta, mais em relação a... Vocês analisaram 2 professores diferentes numa mesma turma, né, que foi de biologia, 2 biólogos dando aula para biologia, né, e aí vocês observaram essa característica da onda semântica, que mais ou menos foi parecida nos 2, né, pelo que eu entendi. Aí eu fiquei aqui curiosa, o que você acha de se isso muda de acordo com o curso que o professor está ministrando a disciplina. Porque eu imagino que esse aumento de amplitude, ele dependa da onda, ele dependa de vários fatores, e a formação do professor e onde ele está ministrando vai, né, influenciar de alguma forma. Aí eu queria saber se vocês, qual a sua opinião sobre isso, se acha que haveria também uma alteração na onda do mesmo professor em cursos diferentes, ou se isso, enfim, se faz algum sentido. Faz todo sentido. Dária? Dária. Então, faz todo sentido, Dária. É que, na verdade, assim, a gente tem, até agora, foi uma coisa que a gente teve uma hipótese, a gente investigou e testou. Daqui para frente, não tem teste, né? É uma percepção apenas, né? Percepção de mais de 30 anos que eu dou aula de bioquímica, já assisti aulas de colegas bastante diferentes, né? E eu tenho a impressão que, apesar de algumas pequenas diferenças, essa característica do professor de bioquímica se manter em níveis mais altos de densidade, ela é geral. Pode ser que mais do que trocar uma turma por outra, talvez uma aula por outra. Porque você pega uma aula como ciclo do ácido cítrico, é uma aula densa, cadeia transportadora de elétrons, uma aula densa, né? Então, pode ser que algumas aulas, por exemplo, se você pegar uma aula de integração metabólica, talvez você consiga fazer ondas com mais amplitudes, né? Mas essa é uma percepção não testada, né? De novo,
o fato desses professores tão diferentes em termos de formação, eles terem aulas tão parecidas, me remeteu à possibilidade de que os livros didáticos estão determinando também este grau de densidade. Porque se a gente, essa é até uma ideia que a gente está, de fazer essa mesma análise do conteúdo do texto do livro didático, para ver as ondas que o livro faz, né? Então, a gente tem a impressão de que o professor esteja repetindo, mais ou menos, o grau de densidade semântica do livro adotado, né? Então, essa é a nossa hipótese. Obrigada, professora. Mais alguém gostaria de se manifestar? Professora Vera. Boa tarde ou bom dia para todos que estão aqui, falando aqui de Porto Alegre. Hoje, felizmente, temos sol, não temos chuva, tá? Então, eu gostaria de parabenizar a Andréia, rever o Thales, foi muito bom, professora Luzimar. Excelente o seminário, é a primeira vez que eu estou participando dessa atividade, exatamente por ter na agenda um pequeno espaço, né? E me senti extremamente feliz em ver que aquilo que nós, como docentes, muitas vezes, após uma aula, analisamos o que fizemos, o que tentamos passar para os alunos que eles se apropriem, e que isso que foi intuitivo, agora está registrado de uma forma, tu dizes assim, semi-quantitativa, mas não é. Pelo baita trabalho de transcrever, de analisar todos esses textos em uma aula por 2 professores, não, olha, genial, parabéns. Muito obrigado por essa oportunidade. Gratidão, Vera. Nós temos muito em comum nas nossas áreas, né, de feliz. E aqui nós estamos comemorando que chegou a chuvinha. Aqui tinha sem chuva esse ano praticamente. Não, estamos comemorando a primeira chuva aqui. Isso. Mais alguém gostaria de comentar? Se não, professor André, a gente agradece imensamente a oportunidade, né, de discutir essa temática tão valiosa para todos, né, que é o ensino de bioquímica. Agradecendo demais por poder contribuir, né, separar um tempinho na agenda para participar dos nossos seminários, que tem sido uma riqueza, né, assim, e fizemos muita questão, né, de ter a senhora aqui, além de tudo, além da temática, é uma apaixonada pelo PMBQPM, né, uma grande entusiasta, nossa pró-reitora, nossa ex-coordenadora, né, então, assim, contamos muito, né, com toda a garra, com todo o esforço, com toda a energia que a senhora nos proporciona. Olha, eu agradeço mais uma vez a todos, e perdão por ter me estendido, eu achei que eu ia ser mais breve, mas a gente perde um pouco essa noção de tempo na telinha, né? Mais do que presencial. Não, mas foi ótimo. Pois então era isso, gente. Luz. Desculpe, Thales. Excelente, André. Realmente ficamos muito felizes com a sua participação e muito importante essa apresentação, considerando a nova linha de pesquisa do PMBQPM. Então, eu acho que essa vai ser também uma grande partida para que professores e alunos que têm interesse nessa linha possam pensar em futuros projetos de forma que o PMBQBM avance nesta parte. Parabéns, mais uma vez, obrigadíssimo pela participação, eu sei que foi muito difícil agendar no horário em um dia que você tem muitos compromissos, e, mais uma vez, obrigado a todos pela presença, a Thales por estar sempre participante e à frente desses seminários integrados. Eu acho que nós podemos encerrar, Thales. Sim, sim. Isso, foi ótimo. Obrigado a todos e até uma próxima edição dos nossos seminários. Até mais.
Daqui a 15 dias. Já temos previsto um professor do Rio de Janeiro. Isso. Abração para vocês e um excelente trabalho aí. Beijos. Tá, até mais. Muito obrigada. Tchau. Abraço.